Ele é tudo que você nunca vai ser, ela falou do nosso vizinho. Aí eu fiz as malas dela naquele final de semana. O vizinho falou que ela era carente, ela perdeu todas as amizades, e eu finalmente achei minha paz. Olhando para trás agora, consigo ver que os sinais de alerta sempre estiveram lá, mas quando você está 3 anos dentro do que acha que é um relacionamento sólido, você tende a perder as rachaduras na fundação. Eu sou o Ricardo, 31 anos, bombeiro do Corpo de Bombeiros de São Paulo há 8 anos, e até recentemente eu achava que tinha minha vida resolvida com a Camila, uma corretora de imóveis que parecia valorizar o tipo de homem que eu era. Estávamos juntos desde que ela se mudou para o bairro 3 anos atrás, e eu realmente acreditava que estávamos construindo algo real no nosso cantinho do subúrbio paulista. Eu sou o tipo de cara que aparece quando diz que vai, ajuda os vizinhos a consertar os sistemas de irrigação nos fins de semana, se voluntária para a feira de segurança da comunidade anual. E nunca perde uma das casas abertas da Camila porque eu sabia o quanto a carreira dela era importante para ela. Ela costumava se gabar para as amigas sobre ter um homem de verdade que realmente servia a comunidade, alguém confiável que não apenas falava sobre ajudar os outros, mas realmente fazia isso todos os dias. Nossa rua era um desses bairros unidos onde todo mundo conhecia o nome um do outro, onde fazíamos churrascos improvisados no quintal de alguém a cada poucas semanas, e onde a festa anual do quarteirão era genuinamente algo que as pessoas esperavam. Camila e eu éramos o casal com quem todos podiam contar. Eu trazia a churrasqueira e os lembretes de segurança contra incêndio, ela trazia o charme e as informações privilegiadas sobre quais casas poderiam estar à venda em breve. Organizávamos noites de jogos, ajudávamos a organizar o programa de vigilância do bairro, e Camila sempre garantia que nosso jardim ficasse perfeito porque a apresentação importa no mercado imobiliário. Eu achava que nos complementávamos perfeitamente, ela trazia energia social e ambição, eu trazia estabilidade e cuidado genuíno pelas pessoas ao nosso redor. Os vizinhos nos amavam, especialmente os casais mais velhos que apreciavam ter um bombeiro bem na rua deles, e Camila parecia orgulhosa de estar com alguém que todos respeitavam e confiavam. Lembro-me de pensar durante a festa do Dia da Independência do ano passado, observando Camila rir com os vizinhos enquanto eu cuidava da churrasqueira, que essa era exatamente o tipo de vida que eu queria, enraizada, significativa, cercada por pessoas boas que realmente se importavam umas com as outras. Ela segurava meu braço durante as conversas, me apresentava como meu bombeiro, e eu sentia que éramos genuinamente parceiros construindo algo duradouro juntos em uma comunidade que valorizava as mesmas coisas que nós. Tudo mudou no dia em que o André se mudou para casa ao lado com sua esposa e 2 filhos pequenos. Eu estava no trabalho quando o caminhão de mudança chegou, mas Camila me ligou durante meu turno, praticamente borbulhando de emoção sobre nossos vizinhos novos e interessantes. Ela aparentemente havia passado a manhã inteira observando os carregadores carregarem móveis caros e o que pareciam eletrônicos de última geração, e não conseguia parar de falar sobre o Tesla preto elegante na garagem e a equipe de paisagismo profissional que apareceu na mesma tarde. Quando cheguei em casa naquela noite, Camila estava praticamente vibrando de curiosidade, apontando como o cara novo já havia instalado iluminação externa inteligente e estava montando o que parecia ser um escritório em casa na sala da frente. Ele é algum tipo de empresário de tecnologia, ela me disse, tendo de alguma forma extraído essa informação durante uma breve apresentação. Trabalha de casa, viaja a negócios, acabou de se mudar aqui do Rio para um novo começo. Dentro de uma semana, comecei a notar o interesse súbito da Camila em jardinagem coincidindo perfeitamente com a rotina matinal do André. Ela nunca havia sido muito para qualquer coisa de manhã cedo, mas de repente estava acordada às 6h30, café na mão, regando plantas que não precisavam de água enquanto André ia para sua corrida diária. Ele é tão disciplinado, ela comentava, observando-o se alongar na varanda da frente. Olha como ele simplesmente se compromete com essa rotina todos os dias. Então vieram as observações sobre seus projetos de paisagismo. Todo fim de semana, André estaria lá fora fazendo alguma coisa, instalando novos canteiros de flores, construindo um deck personalizado, montando uma área de cozinha externa elaborada que provavelmente custou mais que minha caminhonete. Camila encontraria razões para estar em nosso jardim da frente, podando arbustos que já estavam perfeitamente aparados, só para observá-lo trabalhar. Você viu como ele simplesmente mergulhou naquele projeto do deck? Ela me perguntaria. Sem licenças, sem planejamento infinito, apenas viu o que queria e fez acontecer. A maneira como ela dizia isso parecia pontual, como uma crítica sutil à minha abordagem mais metódica para melhorias domésticas.
Durante reuniões do bairro, Camila gravitaria para conversas sobre os últimos projetos do André, fazendo perguntas detalhadas sobre seu cronograma de renovação e seu processo de tomada de decisão. André reformou completamente sua cozinha em um fim de semana, ela anunciaria para quem quisesse ouvir. Consegue acreditar? A maioria das pessoas gastaria meses planejando algo assim. Ela havia descoberto que ele negociou diretamente com a administração do condomínio para obter aprovação para suas modificações no deck, de alguma forma encantando o conselho a acelerar suas solicitações quando outros vizinhos haviam esperado meses por aprovações similares. Ele simplesmente sabe como tomar controle de uma situação, Camila diria com admiração óbvia. Algumas pessoas simplesmente têm essa confiança natural, sabe? Comecei a prestar mais atenção ao cronograma dela, e o padrão se tornou impossível de ignorar. Nosso cachorro Max, que sempre foi passeado esporadicamente sempre que Camila sentia vontade, de repente tinha um cronograma muito regular que acontecia de coincidir perfeitamente com as atividades externas do André. Caminhadas matinais às 7 quando ele saía para correr, caminhadas noturnas às 6 quando chegava em casa de viagens de negócios, caminhadas de fim de semana que de alguma forma sempre envolviam múltiplas passadas pela garagem dele quando estava lavando o carro ou trabalhando em projetos. O que começou como admiração inocente rapidamente se transformou em algo que parecia uma avaliação de desempenho constante da minha vida, com André como padrão ouro que eu aparentemente estava falhando em atingir. Os comentários da Camila se tornaram mais afiados, mais pontuais, sempre enquadrados como observações úteis sobre como as coisas poderiam ser melhores se eu apenas as abordasse de forma diferente. Quando nossa torneira do banheiro começou a vazar e sugere que economizássemos por alguns meses para fazer uma renovação adequada em vez de apenas remendá-la, Camila soltou esse suspiro exagerado que havia se tornado sua resposta característica às minhas sugestões práticas. Sabe, André acabou de refazer todo o banheiro principal dele em 2 semanas, ela disse, rolando através do que assumi serem fotos que ele havia compartilhado no grupo de WhatsApp do bairro. Ele viu o que queria, tomou uma decisão, e simplesmente foi em frente em vez de pensar demais tudo até a morte. A maneira como ela disse pensar demais fez soar como um defeito de caráter, como se minha tendência de pesquisar empreiteiros e comparar orçamentos fosse de alguma forma evidência de fraqueza em vez de responsabilidade financeira básica. Durante reuniões do bairro, as comparações se tornaram mais públicas e mais humilhantes. Na festa mensal do quarteirão, eu montaria uma demonstração de segurança contra incêndio para as crianças, algo que eu vinha fazendo há 2 anos que os pais genuinamente apreciavam. Desta vez, Camila passou toda a apresentação em pé com um grupo de vizinhos, elogiando alto a confiança do André durante sua recente apresentação no Conselho da Administração sobre atualizações de segurança do bairro. Ele simplesmente comanda atenção quando fala, ela anunciou. Sua voz se sobrepondo à minha explicação dos planos de fuga de incêndio. Algumas pessoas simplesmente têm essa presença de liderança natural, sabe? Quando terminei minha apresentação e caminhei para me juntar à conversa, Camila mal reconheceu minha contribuição ao evento da comunidade que estávamos literalmente organizando em nosso quintal. Em vez disso, ela imediatamente lançou mais detalhes sobre a proposta do André para iluminação pública melhorada, descrevendo seus slides do PowerPoint e estilo de apresentação profissional como se tivesse estado tomando notas. Ele não apenas fala sobre tornar as coisas melhores, ela disse, olhando para mim significativamente. Ele realmente segue adiante com soluções reais. As cutucadas sutis se tornaram uma trilha sonora constante para nossa vida diária. Quando sugere que levássemos tempo para pesquisar destinos de férias antes de reservar nossa viagem de primavera, Camila mencionaria como André e sua família haviam espontaneamente decidido passar um fim de semana longo em Campos do Jordão e simplesmente reservaram no mesmo dia. Deve ser bom ser seguro o suficiente para simplesmente tomar decisões sem analisar todos os cenários possíveis, dela diria, fazendo espontaneidade soar como coragem e meu planejamento cuidadoso soar como covardia. Até meu cronograma de trabalho se tornou alvo de comparação. Quando peguei turnos extras para ajudar a cobrir um colega passando por um divórcio difícil, Camila reclamou que eu nunca estava mais por perto, então imediatamente contrastou com como André conseguia trabalhar de casa enquanto ainda estava disponível para sua família. Ele descobriu essa coisa de equilíbrio trabalho-vida, ela observaria. Algumas pessoas simplesmente sabem como priorizar o que realmente importa. Não importava que meus turnos extras estivessem ajudando um amigo em crise ou que ser bombeiro não oferece exatamente o luxo de trabalhar de um escritório em casa, Camila havia encontrado sua régua de medição, e eu estava ficando aquém em todas as categorias.
O ponto de ruptura veio durante nosso churrasco anual de verão, um evento que Camila havia estado planejando por semanas e que eu estava genuinamente ansioso como uma chance de me reconectar com nossos vizinhos e talvez recapturar parte da camaradagem fácil que costumávamos compartilhar. Passei a tarde preparando a churrasqueira, montando mesas em nosso quintal e garantindo que tivéssemos assentos suficientes para todos que haviam confirmado presença. Camila havia estado bebendo vinho desde as 3 horas, alegando que precisava tirar a atenção da ansiedade de anfitriã, mas eu podia perceber que o álcool estava a deixando mais corajosa, mais disposta a dizer coisas que ela geralmente mantinha como olhares pontuais ou comentários sutis. Quando nossos vizinhos começaram a chegar por volta das 5, Camila já estava 3 taças dentro e comandando perto do pátio, regalem Sandra e Marcos de mais abaixo na rua com histórias sobre os últimos projetos de melhoria doméstica do André. Vocês deveriam ver o que ele fez com o quintal dele, ela estava dizendo, gesticulando dramaticamente com sua taça de vinho. Cozinha externa completa, assentos embutidos, iluminação de nível profissional. O homem simplesmente vê o que quer e faz acontecer. Quando Tomás e Letícia se juntaram à conversa, Camila imediatamente direcionou a discussão para a recente viagem de negócios do André ao Rio e como ele havia conseguido negociar algum contrato importante enquanto estava lá. Ele estava me contando sobre isso ontem de manhã durante nossa conversa perto das caixas de correio, ela disse, e notei que ela se certificou de enfatizar que eles estavam tendo conversas regulares. Algumas pessoas simplesmente têm essa mentalidade empreendedora, sabe? Elas veem oportunidades em todos os lugares em vez de simplesmente aceitar qualquer situação que lhes é dada. Eu estava cuidando da churrasqueira, tentando focar em não queimar o hambúrguer de ninguém, mas a voz da Camila carregava pelo quintal com volume crescente e filtro decrescente. Quando nosso vizinho Diego mencionou que havia estado pensando em começar um negócio paralelo, Camila imediatamente lançou mais detalhes sobre a história de sucesso do André. Comparando sua mentalidade de assumir riscos com pessoas que jogam seguro a vida toda e se perguntam por que nada emocionante jamais acontece com elas. O comentário pareceu um tiro direto, especialmente entregue na frente de nossos amigos, mas tentei redirecionar a conversa perguntando ao Diego sobre sua ideia de negócio. Isso é incrível, cara. Que tipo de cronograma você está pensando? Gritei da churrasqueira. Camila mal deixou o Diego responder antes de pular de volta com mais comentários sobre André. Sabe o que eu amo sobre pessoas confiantes? Elas não precisam pensar demais toda a decisão. André me disse que basicamente decidiu se mudar para cá depois de uma viagem de fim de semana a São Paulo. Consegue imaginar simplesmente confiar em seus instintos assim? Ela olhou diretamente para mim enquanto dizia isso, seus olhos brilhantes com vinho e algo que parecia desafio. Algumas pessoas passam meses pesquisando e planejando e analisando todos os resultados possíveis, mas líderes reais simplesmente sabem o que querem e vão atrás. A conversa continuou assim por mais 1 hora, com Camila encontrando maneiras cada vez mais óbvias de inserir o nome do André em todos os tópicos enquanto simultaneamente atirava no que ela claramente via como minha abordagem excessivamente cautelosa à vida. Quando Letícia elogiou nosso jardim e mencionou que Camila devia ter jeito para plantas, Camila imediatamente creditou sua inspiração recente de jardinagem a observar alguém que realmente sabe como tomar controle de projetos externos. Quando Marcos perguntou sobre nossos planos de férias, Camila suspirou sobre como algumas pessoas gostam de planejar tudo 6 meses antes em vez de simplesmente serem espontâneas e aventureiras. Às 8 horas, a maioria de nossos vizinhos havia ido para casa, citando horários de trabalho cedo ou toque de recolher de babás, e me encontrei limpando as consequências do que deveria ter sido uma reunião comunitária divertida, mas havia parecido mais um referendo público sobre minha inadequação como homem. Camila ainda estava cuidando de seu vinho, agora sentada em nossos móveis de pátio navegando em seu telefone, provavelmente olhando mais fotos dos últimos projetos do André. Foi uma boa festa, ela disse sem olhar para cima. Todo mundo pareceu se divertir. Eu estava empilhando pratos e carregando a lava-louças, tentando processar a noite e descobrir como abordar o que havia parecido 3 horas de humilhação pública disfarçada como conversa casual. Camila, precisamos conversar sobre hoje à noite, eu disse, mantendo minha voz nivelada. O que aconteceu lá fora não estava certo. Ela finalmente olhou para cima do telefone, e pude ver aquela expressão defensiva familiar se assentando em seu rosto. Do que você está falando? Eu estava apenas fazendo conversa com nossos amigos. Você passou a noite inteira falando sobre André enquanto basicamente dizia a todos ao alcance da voz que eu sou algum tipo de perdedor chato e excessivamente cauteloso que não consegue tomar decisões.
Não foi isso que eu disse. Foi exatamente o que você disse. Na frente de nossos vizinhos. Pessoas que nos conhecem há 3 anos. Camila colocou sua taça de vinho mais forte que o necessário, o som afiado contra a mesa do pátio. Meu Deus, Ricardo, você está sendo tão sensível. Não posso evitar se outras pessoas são mais interessantes para falar do que seu cronograma de trabalho e suas sessões infinitas de planejamento. Mais interessantes? Camila, você mencionou o nome do André pelo menos 15 vezes hoje à noite. Você não conseguiu passar por uma única conversa sem me comparar a ele. Talvez porque a comparação não seja exatamente lisonjeira para você. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós, afiadas e cruéis e mais honestas que qualquer coisa que ela havia dito em meses. Parei de carregar a lava-louças e me virei para olhá-la diretamente. O que isso deveria significar? Significa exatamente o que você pensa que significa. Camila se levantou, balançando ligeiramente, suas inibições completamente dissolvidas pelo vinho e meses de ressentimento crescente. Ele é tudo o que você nunca vai ser, Ricardo. Bem-sucedido, confiante, emocionante. Ele assume riscos, faz as coisas acontecerem, não passa 3 meses pesquisando qual empreiteiro contratar para um simples reparo de banheiro. Sua voz estava ficando mais alta, mais viciosa a cada palavra. Se ele me quisesse, eu te deixaria amanhã sem olhar para trás. Droga, eu provavelmente faria as malas hoje à noite se achasse que ele estava interessado. A declaração me atingiu como um golpe físico, não porque foi surpreendente, mas porque foi tão brutalmente honesta que despojou qualquer pretensão de que estávamos tendo uma discussão normal de relacionamento. Isso não era sobre comunicação ou perspectivas diferentes sobre projetos de melhoria doméstica. Era Camila me dizendo que já havia decidido que eu não era suficiente e estava apenas esperando uma opção melhor se apresentar. Fiquei lá por um longo momento, pano de prato ainda em minhas mãos, olhando para essa mulher que passei 3 anos amando e apoiando e construindo uma vida junto, percebendo que em algum lugar ao longo do caminho ela havia parado de me ver como parceiro e começado a me ver como um substituto. Ok, eu disse calmamente, colocando o pano no balcão. Ouvi você alto e claro. Ela pareceu tomada de surpresa pela minha resposta calma, provavelmente esperando que eu discutisse ou implorasse ou prometesse mudar. Em vez disso, terminei de carregar a lava-louças, a liguei, e caminhei para fora para sentar em nossa varanda da frente, olhando através do gramado perfeitamente cuidado do André enquanto processava o fato de que meu relacionamento havia acabado não com uma discussão ou decisão mútua, mas com Camila basicamente anunciando que já estava emocionalmente desconectada e apenas esperando seu upgrade se tornar disponível. Acordei às 5:30 da manhã seguinte, que era mais cedo que o usual, mas parecia certo dada a clareza que havia encontrado sentado naquela varanda até quase meia-noite. Camila ainda estava desmaiada em nosso quarto, provavelmente ia acordar com uma ressaca brutal e esperançosamente algum arrependimento sobre as coisas que havia dito. Mas eu não estava interessado em esperar por desculpas ou explicações que seriam apenas controle de danos de qualquer maneira. Ela me havia mostrado exatamente quem ela era e o que realmente pensava sobre nosso relacionamento, e eu estava finalmente pronto para ouvir. Comecei no guarda-roupa, metodicamente dobrando suas roupas e colocando-as nas malas que puxei de nosso quarto de armazenamento. 3 anos de espaço de vida compartilhado significavam que seus pertences estavam misturados com os meus por toda a casa, mas eu sempre fui orientado a detalhes. E essa manhã esse traço me serviu bem enquanto trabalhava através de cada cômodo com a abordagem sistemática que uso para verificações de equipamento na estação de bombeiros. Sua caixa de joias da Comoda, os produtos de cuidados com a pele caros que ocupavam metade do balcão do nosso banheiro, a pilha de revistas de imóveis que ela mantinha em sua mesa de cabeceira mas nunca realmente lia. Cada item foi para caixas ou malas com o mesmo cuidado que eu usaria para gerenciamento de inventário no trabalho, não por carinho remanescente, mas porque fazer as coisas adequadamente era simplesmente quem eu era, mesmo terminando um relacionamento com alguém que havia deixado claro que não valorizava essa qualidade. Às 9 horas, eu tinha 4 malas embaladas e 3 caixas de papelão cheias de itens diversos, todas organizadas ordenadamente em nossa sala de estar como uma área de preparação bem organizada. Estava carregando sua cafeteira na caixa final quando ouvi Camila tropeçar para fora do quarto, provavelmente atraída pelo som de movimento e pela ausência de sua rotina usual de café da manhã de sábado. Que diabos você está fazendo? Ela perguntou, sua voz áspera com sono e desidratação, olhando para a coleção de bagagem como se não conseguisse processar o que estava vendo. É bem óbvio o que estou fazendo, eu disse,
continuando a embrulhar sua cafeteira em uma toalha de prato. Estou empacotando suas coisas. Ricardo, do que você está falando? Por que minhas roupas estão em malas? Ela se aproximou da sala de estar, agora totalmente acordada e começando a parecer genuinamente confusa em vez de apenas ressacada. Você foi muito clara ontem à noite sobre suas prioridades e seus sentimentos sobre nosso relacionamento. Estou apenas ajudando você a fazer a transição para o que quer que venha a seguir. Mantive minha voz calma e factual, o mesmo tom que usaria para informar novos recrutas sobre protocolos de segurança. Camila olhou para as malas por mais um momento, então soltou uma risada que soou forçada e nervosa. Ai, meu Deus, Ricardo, você está sendo completamente ridículo. Eu estava bêbada ontem à noite. As pessoas dizem coisas estúpidas quando beberam. Você não pode seriamente estar tão chateado sobre alguns comentários bobos que fiz numa festa. Comentários bobos. Parei de empacotar e olhei para ela diretamente. Você me disse que se André te quisesse, você me deixaria amanhã sem olhar para trás. Você disse que ele é tudo que eu nunca vou ser. Esses não foram comentários bobos, Camila. Essa foi você me dizendo exatamente como se sente. Eu estava sendo dramática. Você sabe como eu fico quando bebo muito vinho. Não quis dizer nada daquilo. Ela estava entrando em modo de controle de danos agora, sua voz assumindo aquele tom apaziguador que usava quando queria suavizar conflitos sem realmente abordá-los. Acho que você quis dizer cada palavra. E honestamente, acho que você tem vindo a querer dizer isso há meses. Ontem à noite foi apenas a primeira vez que você estava bêbado o suficiente para dizer em voz alta. A expressão de Camila mudou de confusão para irritação, provavelmente percebendo que suas táticas usuais de desvio não iam funcionar desta vez. Então o que? Você vai simplesmente jogar fora 3 anos por causa de uma discussão? Essa é sua solução. Não estou jogando nada fora. Você já fez isso quando decidiu que eu não era bom o suficiente e começou a fazer compras para meu substituto. Voltei a empacotar, adicionando suas máscaras faciais caras e o shampoo orgânico que ela pedia online. Isso não é fazer compras, Ricardo. Isso é você reagindo completamente exageradamente a uma briga estúpida e tomando decisões quando está com raiva. Não estou com raiva, Camila. Estou terminado. Há diferença. A finalidade na minha voz deve ter registrado porque seu tom mudou novamente, tornando-se mais urgente, mais desesperado. Ok, tudo bem. Talvez eu tenha dito algumas coisas que não deveria ter dito. Talvez eu tenha estado frustrada com alguns aspectos de nosso relacionamento. Mas isso não significa que quero terminar. Podemos trabalhar nessas coisas. Não, não podemos trabalhar nisso. Você quer alguém diferente de quem eu sou. Você quer alguém como André. E isso nunca vai ser eu. Não vou passar os próximos sei lá quantos anos tentando me transformar no seu homem ideal enquanto você me ressente por não ser emocionante o suficiente. Fechei a caixa final e a empilhei com as outras. Você tem até domingo à noite para tirar tudo isso daqui. Vou ficar na estação neste fim de semana, então você pode mover tudo sem ter que lidar comigo por perto. Domingo à noite? Ricardo, isso é completamente irracional. Onde eu deveria ir em cima da hora? Não sei, Camila, e francamente, não é mais meu problema para resolver. Você é um adulto capaz com uma licença de corretor de imóveis e muitas conexões. Descubra. A dureza de minhas palavras pareceu chocá-la, provavelmente porque eu havia passado 3 anos sendo acomodatício e solidário, sempre disposto a ajudar a resolver seus problemas ou suavizar dificuldades. Você está sendo cruel, ela disse, e pela primeira vez naquela manhã, ela soou genuinamente magoada em vez de apenas defensiva. Estou sendo honesto. Pela primeira vez em meses, talvez anos, estou sendo completamente honesto sobre o que quero e o que estou disposto a aceitar. Peguei minhas chaves e carteira do balcão da cozinha. Já falei com meu capitão esta manhã. Vou pegar alguns turnos extras de treinamento e ajudar com manutenção de equipamentos. Quando voltar domingo à noite, espero que você e todos os seus pertences tenham ido embora. Ricardo, por favor. Podemos simplesmente sentar e conversar sobre isso como adultos? Sei que estraguei tudo ontem à noite, mas podemos consertar isso. Estivemos juntos por 3 anos. Isso tem que valer alguma coisa. Ela estava me seguindo em direção à porta da frente agora. Sua voz assumindo uma qualidade suplicante que eu nunca havia ouvido antes. Valia alguma coisa até você me dizer que me deixaria pelo vizinho sem olhar para trás. Foi quando parou de valer.
Pausei na porta e me virei para olhá-la uma última vez, em pé lá em seu pijama cercada por malas embaladas, provavelmente percebendo pela primeira vez que suas palavras realmente tinham consequências. Sabe qual é a parte realmente triste? Se você tivesse apenas conversado comigo sobre estar infeliz ou querer mudanças em nosso relacionamento, provavelmente poderíamos ter resolvido alguma coisa. Mas em vez disso, você passou meses me fazendo sentir inadequado enquanto fantasiava sobre outra pessoa. Esse não é um problema de relacionamento, Camila. Esse é um problema de caráter. A deixei lá parada em nossa sala de estar, cercada pela evidência de nossa vida compartilhada, empacotada e pronta para ir, e dirigi para a estação de bombeiros me sentindo mais leve do que me senti em meses. Pronto para passar o fim de semana fazendo o trabalho que realmente importava com pessoas que respeitavam o que eu trazia à mesa. As consequências do fim de semana de acerto de contas da Camila se espalharam pelo nosso bairro mais rápido do que eu poderia ter imaginado, graças à sua tentativa espetacularmente mal orientada de transformar sua fantasia em realidade. De acordo com Sandra, que me preencheu depois com uma mistura de preocupação e fofoca mal contida, Camila aparentemente havia passado a manhã de domingo reunindo coragem para abordar André diretamente. Convencida de que minha saída súbita significava que ela estava finalmente livre para perseguir o que vinha querendo o tempo todo. Ela esperou até segunda-feira de manhã, cronometrando sua abordagem para coincidir com a corrida regular das 7 horas do André, se posicionando perto de sua caixa de correio com o que Sandra descreveu como casualidade obviamente calculada. Quando André passou correndo, Camila gritou um bom dia alegre e perguntou se ele tinha alguns minutos para conversar sobre dinâmicas do bairro e algumas mudanças acontecendo na área. André, sendo educado, parou sua corrida e caminhou até lá, provavelmente esperando alguma discussão rotineira da administração ou planejamento de evento comunitário. Em vez disso, Camila lançou no que Sandra mais tarde descreveu como uma tentativa dolorosamente óbvia de flerte, sugerindo que tomassem café às vezes para discutir como a estrutura social do bairro pode estar evoluindo e mencionando que ela estava recém-solteira e ansiosa para conhecer melhor as pessoas. A rejeição foi rápida e brutal. André, que aparentemente vinha se sentindo cada vez mais desconfortável com a atenção da Camila nos últimos meses, não se incomodou com o desvio educado. Camila, preciso ser muito direto com você, ele disse, alto o suficiente para Sandra ouvir de sua própria garagem onde estava colocando as crianças no carro para a escola. Seu comportamento em relação a mim tem sido inadequado há meses. Sou feliz casado, amo minha esposa, e não estou interessado em nenhum tipo de relacionamento com você além da polidez básica de vizinho. Você precisa respeitar esses limites. Camila tentou dar marcha ré, alegando que havia sido mal compreendida e estava apenas sendo amigável, mas André a cortou. Não há nada de amigável sobre a maneira como você vem cronometrando suas atividades ao redor da minha agenda ou os comentários que vem fazendo sobre meu casamento e minha família. Isso para agora. Toda a troca durou talvez 3 minutos, mas Sandra testemunhou cada segundo excruciante, e ao meio-dia daquele dia, a história havia percorrido o grupo de WhatsApp das mulheres do bairro com um tipo de velocidade geralmente reservada para emergências genuínas. O consenso foi rápido e impiedoso. Camila havia jogado fora um bom homem por um vizinho casado que não queria absolutamente nada com ela, e o desespero de sua abordagem havia revelado um lado de sua personalidade que deixou todos profundamente desconfortáveis. Dentro de uma semana, os convites sociais pararam de chegar. Camila estava conspicuamente ausente da reunião mensal do Clube do Livro, não foi convidada para a Noite das Meninas improvisada que Letícia organizou. E foi excluída da corrente de WhatsApp onde as mulheres do bairro coordenavam tudo desde trocas de babás a recomendações de restaurantes. A comunidade que uma vez admirou sua confiança e energia social agora a via como fundamentalmente não confiável, alguém que destruiria um bom relacionamento por uma fantasia e depois se humilharia perseguindo um homem casado. Seu negócio de imóveis, que dependia muito de indicações do bairro e recomendações boca a boca, começou a sofrer quase imediatamente. 2 clientes potenciais que moravam em desenvolvimentos próximos cancelaram consultas depois de ouvir sobre o drama de amigos mútuos, e o compromisso de listagem que ela vinha cortejando com o casal idoso 3 ruas abaixo misteriosamente foi para outro corretor. Em uma comunidade unida onde reputação importava e as pessoas conversavam, Camila havia conseguido destruir anos de construção de relacionamentos profissionais em questão de dias, tudo porque não conseguiu manter seu caos pessoal separado de seus negócios. 3 meses depois, esbarrei com Camila no Pão de Açúcar da Rua Augusta, e a transformação foi chocante o suficiente que quase não a reconheci no início.
Estava pegando compras depois do meu turno, ainda no uniforme de tenente já que havia sido promovido na semana anterior, quando avistei alguém na seção de hortifruti que parecia familiar mas de alguma forma diminuída. Era a Camila, mas uma versão dela que eu nunca havia visto antes, com olhos ocos, 9 quilos mais magra, usando roupas que pareciam vir das lojas americanas em vez das boutiques que ela costumava frequentar. Seu cabelo estava preso em um rabo de cavalo desarrumado, sem maquiagem, nada da apresentação polida que uma vez foi sua marca registrada. Ela me viu no mesmo momento que a reconheci, e assisti seu rosto passar por surpresa, constrangimento, e o que pareceu desespero genuíno antes de se estabelecer em um sorriso forçado que não chegou aos olhos. Ricardo, ela disse, abandonando seu carrinho de mantimentos genéricos para caminhar até lá. Oi. Você está muito bem. O uniforme te fica bem. Acenei educadamente, do jeito que reconheceria qualquer conhecido do meu passado. Obrigado. Como você está, Camila? A pergunta pareceu quebrar algo em sua compostura, e a assisti lutar para manter a pretensão de que tudo estava bem. Estou indo bem, sabe, apenas me ajustando a algumas mudanças. Soube que você foi promovido. Tenente, certo? Isso é incrível. Você sempre mereceu mais reconhecimento pelo trabalho que faz. Sua voz tinha uma qualidade frágil, como alguém tentando muito soar normal enquanto tudo estava desmoronando. Aprecio isso. Você ainda está no mercado imobiliário? Mais ou menos. Tem sido um mercado desafiador ultimamente. Ela não estava olhando nos meus olhos, e eu podia perceber que havia uma história por trás dessa resposta vaga que provavelmente envolvia as consequências profissionais de sua reputação no bairro. Na verdade, tenho feito alguma reflexão ultimamente, pensando sobre erros que cometi e pessoas que machuquei. Aqui vem, pensei, reconhecendo a preparação para o que claramente ia ser um pedido de desculpas projetado para testar se eu estaria interessado em reconciliação. Eu te devo um pedido de desculpas enorme, Ricardo. O que eu disse naquela noite, a maneira como te tratei no final de nosso relacionamento, foi horrível e injusto e você não merecia nada disso. Ela estava olhando diretamente para mim agora, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas. Eu estava passando por algo, questionando tudo sobre minha vida e minhas escolhas, e descontei em você em vez de lidar com meus próprios problemas. Acho que talvez eu estava te testando a gente, para ver se o que tínhamos era forte o suficiente para sobreviver a algumas dificuldades, e fui sobre isso da pior maneira possível. Escutei sua explicação, notando como ela enquadrou sua crueldade como algum tipo de teste de relacionamento em vez da simples verdade de que ela havia encontrado alguém que pensou ser melhor e foi cruel o suficiente para me dizer. Eu sinto nossa falta, ela continuou quando não respondi imediatamente. Sinto falta do que tínhamos, a estabilidade, a maneira como você sempre me fazia sentir segura e cuidada. Sei que estraguei tudo muito, mas aprendi tanto sobre mim mesma nesses últimos meses, e acho que poderíamos construir algo ainda mais forte se você estivesse disposto a tentar novamente. A oferta ficou suspensa entre nós na iluminação fluorescente do supermercado, e percebi com algo se aproximando do espanto que eu não sentia absolutamente nada sobre isso. Nem raiva de sua manipulação, nem satisfação com seu desespero óbvio, nem tentação de me gabar sobre como sua perseguição do André havia saído tão espetacularmente mal. Apenas indiferença completa em relação a alguém que uma vez compartilhou minha cama e meu futuro, mas havia se revelado fundamentalmente incompatível com tudo que eu valorizava sobre parceria e lealdade. Aprecio o pedido de desculpas, Camila, e espero que você descubra qualquer coisa que esteja passando, eu disse honestamente. Mas não estou interessado em tentar novamente. Estou em um bom lugar agora, e estou namorando alguém que realmente quer estar comigo. Não mencionei que alguém era Helena, uma enfermeira do hospital que ria das minhas piadas terríveis, apreciava minha abordagem metódica para planejar viagens de fim de semana, e nunca uma vez me fez sentir que precisava pedir desculpas por ser quem eu era. Ah, Camila disse, e assisti seu rosto desmoronar ligeiramente. Bem, espero que ela te faça feliz. Você merece ser feliz. Obrigado. Espero que você encontre o que está procurando também. Eu quis dizer genuinamente, não porque eu tivesse quaisquer sentimentos residuais por ela, mas porque guardar rancor parecia um desperdício de energia melhor gasta na vida que eu estava realmente construindo. Enquanto caminhava em direção ao caixa, senti algo que não havia esperado: gratidão. Gratidão porque a crueldade da Camila havia me forçado a reconhecer meu próprio valor. Gratidão porque sua traição me libertou para encontrar alguém que realmente apreciava as qualidades que ela considerava chatas.
E gratidão porque às vezes a pior coisa que acontece com você acaba sendo a melhor coisa que poderia ter acontecido. A mulher que uma vez me fez sentir inadequado havia inadvertidamente me levado a uma promoção, um relacionamento melhor e uma compreensão mais clara do que eu realmente queria da vida. E por esse presente inesperado, eu era genuinamente grato.